Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que fala sobre inovação, empreendedorismo, case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável da nossa região. O BRDE que apoia projetos que geram inovação, fortalecem o agronegócio, impulsionam indústrias, comércio e cultura e ajudam municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. E também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação, que transforma o Paraná. E o Bioparque é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios, criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi. É um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. O Bioparque é um ecossistema que transforma o futuro. O BRDE e o CREA Paraná, juntos apoiando quem constrói esse futuro do nosso país. Eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguirem em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar o nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. A palavra que define o nosso episódio de hoje é estratégia, e por isso eu estou aqui com o Eduardo Bequim, o diretor-presidente da Invest Paraná, agência reconhecida pelo Financial Times pela melhor estratégia de atração de investimentos da América do Sul. Formado em administração com habilitação em comércio exterior, com MBA em empreendedorismo pela FGV e especialização em marketing político. O Bequim tem ampla experiência em tecnologia, inovação e comércio internacional. Seja muito bem-vindo, Eduardo Bequim. Uma alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Você que quebrou muitas lâmpadas, transformou ideias em ações concretas. Eu acompanhei a jornada, venho acompanhando sua jornada. Estivemos juntos um tempo aí no governo, acompanhando nesse trabalho. Muito obrigado por você estar aqui. Certamente isso vai inspirar muitas pessoas, muita gente, muitos estudantes, que é o propósito desse programa. Inspirar as pessoas a inovarem e a resolverem problemas. Obrigado. Te passo a palavra já para te dar as boas-vindas. Muito bem. Muito obrigado, Gilles. Para mim sempre é um prazer poder compartilhar não só a jornada que eu tive agora no governo, mas toda a experiência que a gente traz, né? Toda a experiência que eu alcancei ao longo desses 7 anos e meio quase, né? Cumprindo aqui essa missão como presidente da Invest Paraná. Eu acho que foi realização em muitos números, né? Que vieram junto. Bacana. A gente sempre tem uma curiosidade aqui, Bequim, no programa, de ouvir como é que foi essa infância, essa adolescência, né, dos nossos convidados. Foi inquieta, foi inovadora, foi empreendedora, construiu os próprios brinquedos. Isso tem muito a ver com empreendedorismo, né? Fala um pouquinho disso, como é que é isso? Traz um pouquinho essa tua experiência. Vamos lá, uma infância e uma juventude inquieta, né? Eu sou descendência judaica, né? Grande parte de todos os descendentes de judeus, principalmente de São Paulo, faziam parte de movimentos juvenis, e faz parte do movimento juvenil que eu fazia parte, o movimento juvenil que a gente acampava muito, a gente estudava algumas teorias, né, e que depois culminava, quando você chegava numa adolescência de 18 anos, você ia morar um ano e meio em Israel, né, trabalhando em kibbutzim, que são as fazendas agrícolas, que inspira o empreendedorismo. Dentro próprio do movimento juvenil existiam diferentes tarefas, então eu sempre estava numa tarefa que girava muito empreendedorismo. A gente, perto das grandes festas judaicas, essa é boa, das grandes festas judaicas, a gente tem alguns costumes, e entre eles a gente toma um vinho diferente, um vinho mais adocicado, e era um vinho que a gente tinha que
vender, e ganhava mais quem vendia, o grupo, né, que mais vendia vinhos, e havia uma competição, e com a venda dos vinhos a gente conseguia ter uma subsistência, né, que se vivia de doações, né, o movimento juvenil e tudo mais. E eu me lembro que eu tive uma inspiração, que eu falei, quer saber de uma coisa? Eu já sei como eu vou vender os vinhos. Eu inventei uma etiqueta personalizada com o nome das pessoas, eu estou falando isso na década de 80, né? Então eu fazia uma etiqueta com o nome da família e falava assim, olha, os vinhos vão sair agora com a sua etiqueta, só que eu falava que sairia aquela caixa. E as pessoas entendiam que a tiragem inteira de vinhos vinha com o nome da família. Então, nisso eu vendi para 10 famílias, mas eu vendia a caixa. Cara, foi assim, sempre teve um quê de empreendedorismo, um quê de estar trabalhando pela comunidade e tudo mais. Essa questão é justamente de ter um produto que o mundo precisa, e aí eles conseguem escalar, né? Ou seja, escala uma solução. Esse é um ponto-chave quando a gente fala com as startups, por exemplo, aqui no Brasil. Peraí, o teu produto aqui é escalável, né? Ou seja, consegue escalar ele. Se o teu produto... Porque assim, quando você trabalha essa coisa de escalar o produto, escalar a produção para atender o mercado, você também tem que melhorar o quê? Você tem que melhorar a produção, você tem que olhar todo o teu supply chain, né? Toda fornecedores, embalagem, logística. Então, assim, você envolve muitas áreas para poder atender a demanda, né? Atender um grande mercado. Estou falando, né? Quer dizer, a importância desde lá da adolescência, da infância, essa experiência que tu trouxe, o jovem lá tem o plano, né? O plano das férias, o plano de negócios, ou seja, essa cultura, né? E eu queria trazer uma questão agora nessa tua experiência Israel-Brasil, o choque cultural que tem entre os dois países. Quer dizer, o que o Brasil pode aprender com Israel? Antes da gente entrar um pouquinho mais na questão do empreendedorismo. Eu acho assim, não é só aprender Brasil e Israel. Eu acho que assim, Israel é um país como outros, né? Mas em especial Israel, eles vivem muito em cima de planejamento. Tá? Eles vivem muito em cima de uma cultura, muito em cima, por exemplo, e ao mesmo tempo não existe uma pressa para o jovem ir automaticamente para a universidade e tudo mais. Então isso faz parte de cultura, faz parte do planejamento. Eu acho que assim, a busca pela inovação, a busca pela... Quando você tem um país que nem Israel, que tem até um livro que fala Startup Nation, né? Que é a nação das startups. Sim. O que acontece? Existe a cultura de que você tem que empreender, a cultura que você tem que desenvolver produtos, né? Logicamente que Israel tem aquele foco muito no militar, então, através da cultura militar, você expande para outras áreas. Mas é o seguinte, está no DNA hoje dessa nova comunidade, principalmente que está lá, em gerar inovação, em tentar ser disruptivo. Então, ser disruptivo é tentar resolver problemas que sejam do nosso cotidiano, seja da nossa saúde, seja de uma série de coisas, e resolver esses problemas. Eu acho que esse desafio, né, e que a sociedade move, isso é importante. Muito, muito legal trazer essa tua experiência de quem esteve lá, de quem tem, né, essa conexão, né, inclusive da própria família, né, com Israel. E trazendo um ponto que eu vejo no Brasil, Eduardo Becquim, essa questão da resiliência e permitir o fracasso. Porque se tu puder trazer um pouquinho essa experiência, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que assim, as pessoas, esses dias até uma pessoa falou assim, pô, mas você não erra. Eu falei, como eu não erro? Não, você é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que não erra. Eu falei, não, já errei muito. Já tive empresas que tive que fechar, já tive empresas que eu errei na questão tributária. Então, assim, só que lá fora, principalmente fora do Brasil, a pessoa, quando ela vai fazer uma seleção de emprego e ela fala que ela já quebrou, que ela já pediu RJ, que ela já pediu concordata, que ela quebrou, as pessoas contratam uma pessoa que já errou, porque elas sabem que essa pessoa sabe como errar. Então, ela já vai falar, ó, desse jeito eu errei. Então, ele tem que fazer uma coisa diferente. E aqui no Brasil, você quando erra, você quando quebra, cara, você é jogado na sarjeta, os teus amigos param de falar com você, a tua família não te liga mais. Então, assim, essa questão da cultura do errar é importante. Tanto que para dentro da Invest, né, que é a empresa que eu presido já há 7 anos, o que eu falo para eles, eu falo o seguinte, gente, errar é humano.
Persistir no erro, aí é burrice. E outra coisa, vamos fazer erros novos. Vamos descobrir quais são os erros que todo mundo errou e vamos procurar erros novos. É errando que se aprende. É em cima da dificuldade. Então, assim, eu acho que uma grande lição quando a gente fala em empreendedorismo, quebrando a lâmpada, é falar o seguinte, cara, tem que errar, não dá para acertar. Quem não erra, você tem que ver, veja, é que nem a criança quando começa a andar, ela tropeça, ela cai. É importante a criança cair para ela começar a se permitir a ter mais equilíbrio. Então, assim, esse negócio lá fora é permitido errar, é permitido quebrar. Aqui dentro, quando você quer... Pô, esse cara quebrou. Ó, essa mulher foi fazer lá um negócio, ela quebrou. Cara, parabéns, quebrou, agora levanta e vem fazer de novo. Permitir à criança, à adolescência, essa experiência, né? Porque senão tu acaba criando uma criança, uma adolescente, numa bolha. Né? Aquela questão que tu acabou de falar, a criança cai. Deixa ela caiu, mas deixa inclusive que ela levante com as próprias pernas. Perfeito. Depois tu vai lá e vamos ver o que aconteceu, tá tudo em ordem. Perfeito. Você falando ali, ficou muito legal, Bequim. A gente já está assim, se encaminhando para o final do primeiro bloco. No segundo vamos conversar sobre esse teu ingresso, né, vamos dizer assim, na gestão pública, através da Invest Paraná. Mas você falando ali, eu lembrei de uma frase do Einstein, né? Quem nunca errou é porque nunca experimentou nada novo. Exatamente. Então é bem exatamente o que você trouxe. É bem isso. Legal. Bequim, pra gente fechar esse primeiro bloco, assim, dessa experiência de Israel, pra gente fechar, porque eu acompanho muito, sigo muito essa cultura de Israel, no sentido da questão de desenvolver, de criar, até porque as crianças nascem super criativas, nascem cientistas. Sim. O que se diria, né, para esse jovem que está assistindo a gente, já para a gente não perder essa riqueza de informações que tu trouxe, as primeiras aspas do Bequim, né, para esse jovem, para esse adolescente que faz parte da nossa audiência, para ele vencer? Eu acho que assim, Gilles, a coisa mais importante para você que é jovem, para você que é pai, mãe, cara, tem que tentar fazer com que os nossos filhos, tem que tentar fazer com que vocês descubram o que existe lá para fora. Então, antigamente você não tinha tanta internet, então você era obrigado a embarcar num avião, você era obrigado a viajar para conhecer, para descobrir, para interagir com culturas diferentes. E eu acho que hoje, através da internet, através do YouTube, através de todas essas mídias sociais maravilhosas, a gente descobrir e se conectar. O Brasil, eu aprendi isso, o Brasil ele está engatinhando na conexão com o mundo lá de fora, com o resto dos planetas, com o resto da população. O Brasil é uma potência, mas precisa estar conectado. Bacana. Muito obrigado já pelas primeiras mensagens desse primeiro bloco. Olha que bacana, sublinhem essa lição aprendida que o Eduardo Bequim teve nessa jornada dele e trouxe para nós aqui hoje esses pontos importantes de permitir o fracasso, de não desistir, de você realmente, conceber um projeto e realizá-lo, ou seja, fazer essa experiência. Não saia daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada, volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao programa Quebrando a Lâmpada. E a nossa conversa de hoje é com o Eduardo Bequim, o diretor-presidente da Invest Paraná, essa agência reconhecida pela melhor estratégia de atração de investimentos da América do Sul. Agora a gente volta para essa conversa que está realmente estratégica e inspiradora, Bequim. Muito obrigado pela tua presença novamente aqui. Primeiro bloco já trouxe algumas inspirações muito legais.
E tu falou um pouquinho, né, já citou a Invest Paraná no primeiro bloco. Como foi esse ponto de virada da tua vida ali, profissional, acadêmica, empresarial, para esse ponto de virada para entrar na gestão pública e já vindo, né, sendo o CEO da Invest Paraná, um órgão tão importante, né, para o Paraná? Em 2018, o então candidato a governador Ratinho Júnior, ele era deputado, secretário, ele me chamou e perguntou assim, a gente já conversava e tal, ele falou, pô, se eu precisasse de um plano de governo, se eu precisasse de algumas páginas para linkar o setor privado com o setor público e tudo mais, qual que seria o teu, qual que seria a tua indicação? E aí a gente começou, eu levei isso como uma tarefa normal e saí pesquisando, conversando com alguns empresários e cheguei ali em 4, 5 páginas. E aí liguei para o governador, para o candidato, né? E falei, olha, já estou com a tarefa desenhada, tem aqui uma ideia que envolvia alguns pilares que a gente segue até hoje, né? E mostrei para ele, ele falou, pô, é isso aí, vamos trabalhar, começa a trabalhar. Não, eu falei, o senhor pediu a ideia, não tem um comprometimento. Mas aí eu acabei me envolvendo também na campanha, acabei ajudando um pouco o time, né? Que era comandado pelo Ortega, que era comandado pelo Bley, pelo Cláudio, pelo próprio Ortigara, né? E acabei me envolvendo cada vez mais. E no final ele chegou e me convidou para estar que não era Invest, era a APD, né? Que era que fazia a ponte entre o setor público e o setor privado, que fazia, né? Que fazia com que essa engrenagem maravilhosa trabalhasse. E aí a pergunta, né? Eu já vou fazer a pergunta e já vou responder. Boa, qual eram os pilares que você segue até hoje? Estava pronta a pergunta. Então, os pilares eram assim, era a primeira coisa e super importante, o Paraná e o Brasil em 2018, Gilles, tinha perdido a questão da marca, do brand. Então, o Brasil não tinha mais marca, o Paraná não tinha marca, não existia. Apesar do Brasil e apesar do Paraná ter todos os valores de marca. Quando eu falo marca, eu falo o seguinte, na década de 60, 70, 80, nós tivemos Gisele Bündchen, Pelé, futebol, carnaval, tudo isso, Nelson Piquet, Ayrton Senna, tudo eram marcas do Brasil, eram ícones que levavam o Brasil, que tinha. E quando chegou em 2018, a única marca que tinha, 2018, 2019, eu já falo 2019 porque eu já estava na APD, na Invest, a marca do Brasil, a marca que tinha lá fora, era a marca de um país que só fazia queimada para aumentar a produção e não menosprezando, tá? A marca da Havaiana, de um chinelo de dedo, que se transformou, que na década de 60, 70, fazia parte da cesta básica do brasileiro, porque era o tipo do calçado que o brasileiro conseguia ter. Já na década, agora finalzinho dos anos 90, nos anos 2000, virou um artigo de luxo, virou a sandália da moda. Mas o que acontece? O Brasil precisava de uma marca. E o Paraná precisava de marca, precisava criar esse conceito de marca. Então, a primeira coisa que eu falei que uma agência ou que o governo precisava ter era marca, cuidar da marca, que com marca a gente tem mais valor, a gente consegue atrair melhor o consumidor, atrair melhor os investimentos. Então, esse era o primeiro pilar. Ótimo. O segundo pilar era trabalhar uma questão de PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, que é a riqueza do Estado, a riqueza que é o que a gente produz. E, já dando como spoiler, em 2019, nosso PIB era de 400 e poucos bilhões de reais, nosso PIB, nós vamos terminar 25, agora 2025, nosso PIB chegando a 800 bilhões. Então, nós quase que dobramos o PIB. Então, mostra que a gente vem trabalhando isso. Então, marca, trabalhando PIB, trabalhando... em 2018, eu já falava de uma siglinha que virou moda hoje, que é a siglinha do ESG, que é Environment, Social e Governance, que é trabalhar o meio ambiente, trabalhar a parte social e a parte de governança. Eu acho que a gente precisava estar... Então, assim, juntou esses valores e aí deu no que deu, né? Invest. E aí eu acabei entrando e acabei tendo essa jornada que eu digo que foi maravilhosa. Assim, quando a pessoa fala assim, você trabalha na Invest, eu falo, acho que mais que trabalho. Eu ganhei um presente do governador, do vice-governador do Darcy, que apostaram, né, nas minhas loucuras, né, porque tem muita coisa que teve que todo mundo me chamava de louco, mas que no final deu bons resultados. Então, é essa história, muito resumida, da minha entrada dentro da Invest. Que bacana. Eu, aproveitando aqui, então, recebi esse aqui do Bequim,
o Estado como marca. Muito bacana essa publicação, Bequim. Você falou um pouquinho aqui sobre esses pilares e tem vários depoimentos aqui do seu Miguel Krisger, né, do Boticário, enfim, pessoas, né, do Bioparque, Ricardo Gondo da Renault, Pablo Dissi da Volkswagen, são todos grandes empresários que depois de eu ter assumido a Invest Paraná, depois do governador ter feito esse governo maravilhoso, eu perguntei para eles por que a empresa deles trabalha, né, num estado e quanto que é importante o estado como marca, a empresa deles que são marcas, são empresas extremamente conceituadas, tá? Então qual é a relação, né? Qual é a importância nisso, né? E até mesmo para inspirar prefeitos, inspirar outros governadores com toda a modernidade, para que tenham a sua cidade, tenham o seu estado como uma marca. E eu fiz um print aqui de algumas, eu já tinha começado a ler, hoje eu dei mais uma revisitada, o poder de uma marca. Em algum momento aqui, você mostra que, como costuma falar do Lira, da instituição Gerando Falcões, mais importante que uma marca é deixar uma marca. Fala dessa frase aí que eu vejo como muito poderosa, de mãos dadas com a construção no marca do Paraná. Que o Paraná, onde a gente vai no Brasil hoje, ele é lembrado do agro, da força da indústria, da energia renovável, das energias limpas, ou seja, da inovação, ou seja, das empresas de tecnologia, das 3-4 mil empresas, startups. Fala um pouquinho dessa frase que eu vi como muito, muito interessante. Pô, essa frase do Lira foi do caramba. Eu vi ele proferindo essa frase em 2 ou 3 eventos que eu tive. Eu guardei essa frase e falei, cara, mais importante que a marca é você deixar uma marca nas pessoas, você deixar uma marca na instituição que você está e tudo mais. Cara, quando a gente fala disso, vem uma coisa na minha cabeça agora, né? O governador, em janeiro, né, de 2019, ele me deu uma puxada e falou assim, olha, eu quero que você crie um programa que você, já que a gente falou em marca, já que a gente falou no nosso estado, que você vá para Brasília e passe lá uma semana, 10 dias, visitando todas as embaixadas. Falei, pô, como é que eu vou passar uma semana, 10 dias lá e visitando, e por dia você vai visitar 2, 3, vai ser repetitivo. Cara, veio um conceito, tá? De a gente criar uma coisa chamada Paraná Day, que depois os outros estados copiaram, que foi maravilhoso. O Paraná Day nada mais é que a gente fez um primeiro evento lá em Brasília, onde a gente convidou no auditório do Banco do Brasil todas as embaixadas, vieram um número muito grande de embaixadas, tá? Não vou chutar agora aqui o número, mas foi acima de 70 embaixadores, mais de 100 embaixadas tiveram presente nesse evento, 70 embaixadores, mais de 100 embaixadas, que aí eram funcionários e tudo mais, e foi um negócio muito legal. Por quê? Porque a gente conversou, falou que era o Paraná, e ali em fevereiro, março, se eu não me engano, foi final de fevereiro, começo de março de 2019, a gente sabia e não sabia muito, a gente tinha uma noção, mas não tinha a noção que eu tenho hoje do que é o Estado, os 399 municípios, os números, o que é o agronegócio. Naquela época, até o governador brincava que eu era piá de prédio, que o leite vem da caixinha até Tapac, que não tem a vaca e tal. Mas então, a gente vem trabalhando, a gente começou trabalhando. E hoje, aonde eu quero chegar com isso? Hoje, os embaixadores brasileiros nos países nos convidam para fazer a apresentação, porque o nosso número hoje passou das 49 missões internacionais. Sim. Desde 2019, sendo 39 que nós executamos para fora e 10 que nós recepcionamos aqui em Curitiba, né? Não só Curitiba, no Paraná, mas foram 40 oficiais, né? Todas. São 49 missões. Então, assim, o Paraná, ele hoje é uma referência, ele é uma marca, se tratando de uma missão internacional. Uma missão, ela começa 2, 3 meses antes da viagem. Por quê? Convites, a gente se prepara, o vídeo vai no idioma natal, os cartões, o material é feito no idioma natal, a gente prepara para ver quais empresas daqui nós vamos levar para lá para apresentarem os produtos, porque tem alguma sinergia, quais empresas de lá a gente quer trazer, quais empresas que estão operando aqui do país natal e que estão precisando
precisando falar com o board, estão precisando de mais alguma coisa para a gente melhorar a questão da atração do investimento. Então, hoje, quando eu recebo uma ligação do embaixador que vai assumir uma determinada embaixada, ou antes dele ir para assumir essa embaixada, ele fala assim, posso ir aí visitar a Invest Paraná, entender um pouco mais de vocês, porque vocês são muito bem falados, o Estado está muito bem representado, e para eu poder vender o Paraná lá fora. Então, isso é uma coisa que me chama atenção, e eu acho que isso representa bem essa frase do livro. Não, que joia, que é a marca, que é o legado que está sendo deixado por essa gestão e que tem que continuar, né, Com Bequim? certeza. Tem que continuar. Eu quero falar contigo daqui a pouco também, mas antes eu quero fazer alguns comentários. O Método Paraná, é o Método Paraná, quer dizer, esse trabalho que muito está aqui nessa publicação. Quem quer conhecer o Paraná, mergulha nesse material, porque vai entender qual é o Método Paraná. E só temos a agradecer a liderança do governador Ratinho Júnior, né, com o teu trabalho à frente da Invest Paraná, de mostrar o Paraná para o mundo. Tu falou dessas 39 missões internacionais. Se puder comentar alguma agora, nesse final desse bloco, da conversa boa, o assunto... Olha, são tantas missões, essa última que a gente está trazendo para o Paraná, o maior planetário. Veja, parece que não é nada, mas cara, quando eu vi esse planetário em demonstração nas AINS, na Alemanha, e que nós vamos ter aqui próximo a Curitiba, a 7 km, 8 km daqui do centro, nós vamos ter o maior planetário do mundo. Tá, hoje, instalado com a cúpula e tudo mais, mas assim, se você me falar assim, Bequim, uma missão que te abriu, e não pelo valor do investimento, mas pela missão, porque tem missão que foram bilhões de atração. Foi uma missão que a gente fez a questão de 3, 4 meses atrás, a Prefeitura de Pinhém, através da Invest Pinhém, né, que é um programa que nós temos dentro da Invest. Legal, eles identificaram uma startup que eles acharam que era uma startup e que nós fomos trabalhar essa startup e nós descobrimos que na cidade de Pinhém estava se instalando uma empresa chamada Unilim, que nada mais é nada menos que a líder de mercado de pisos de amadeirados e vinílicos e que é líder na Europa, mas que ela estava meio que sondando o mercado brasileiro, não tem fábrica, e que a gente está transformando a cidade de Pinhém, junto com toda a estrutura em volta, porque é uma fábrica líder, é uma fábrica que a quantidade de funcionários que ela vai gerar nessa cidade, que ela vai estabelecer, é quase a cada 2 anos o tamanho do PIB da cidade. De novo a palavra PIB. Ou seja, a riqueza que vai gerar. Então, assim, através de uma prefeitura, através de uma pessoa que estava trabalhando, fazendo o papel da Invest, que identificou uma oportunidade e que nós vamos buscar lá fora. Então, assim, essa foi uma missão maravilhosa da Bélgica, né? Essa empresa da Bélgica, e que vai fazer um investimento milionário numa cidade que não tinha essa expectativa. Gerando trabalho e renda, gerando qualidade de vida, trazendo essa... Ou seja, só coisa boa para o Paraná. Isso é muito legal. Eu sugiro a gente iniciar o próximo bloco falando do Método Paraná. Eu queria ouvir de você, Bequim, o que é o Método Paraná? E a gente já logo volta com insights e histórias inspiradoras que o Eduardo Bequim está trazendo para nós aqui, para acender muitas luzes aí na sua cabeça, mas também para mostrar o quanto que o Paraná tem trabalhado sob a liderança do nosso governador Ratinho Júnior, com o vice Piana e com o Eduardo Bequim à frente da Invest Paraná. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Eduardo Bequim, diretor-presidente da Invest Paraná. Bequim, de novo, legal ter você aqui no Quebrando a Lâmpada. Essa informação que vai para todo o Paraná e vai para todo o Brasil e para mais de 180 países. E países que vocês já levaram aí a comitiva do Paraná, buscaram investimentos importantes
conectaram o Paraná com as suas riquezas, com as suas empresas, com suas soluções tecnológicas, com esses países. E eu estava vendo aqui no Estado como marca dessa publicação fantástica, você fala de 5 pontos. Eu vou citar eles, se tu puder fazer um compilado, eu te agradeço. Tu já comentou, mas gostaria que você reforçasse esses pontos. Diferenciação competitiva, estímulo econômico, orgulho e identidade local, posicionamento internacional e gestão de crises e imagem. Ou seja, estratégias que têm que ser tomadas em conta para aplicar o método Paraná. É por aí? É bem por aí. Veja, eu acho que começa criando os valores, né? Criando os valores internos. Eu acho que o Paraná, nessa gestão, né, ele pegou um momento onde a gente expurgou a síndrome do vira-lata. Né, de que nós temos que ficar quietinho, que a gente não pode aparecer, que o Brasil é São Paulo, é Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. É isso que as pessoas olham. Não, existe o Paraná. O Paraná é o maior produtor de proteína animal do Brasil. O Paraná é o segundo maior produtor de grãos. O Paraná é o segundo maior polo de indústria automotiva. Então, assim, valorizar. O Paraná é o estado que mais tem startups, unicórnio. Se a gente para ver por número de habitantes e tudo mais. Sim, então, assim, quando que as pessoas falam assim, pô, mas eu até falo que a primeira unicórnio é a Positivo. Porque se a Positivo fosse 10 anos para cá, ela era unicórnio, era uma startup que virou unicórnio. Então, assim, eu acho que tinha que expurgar esse negócio da síndrome do vira-lata, fazer a cultura interna, se mostrar mais, mostrar a qualidade. O Paraná tem 7 universidades estaduais. São Paulo, que é 3, 4, 5 vezes maior que o Paraná, tem 3 universidades. Nós temos 7. Então, assim, eu acho que o Paraná, ele passou por um período e hoje o Paraná está se mostrando para si mesmo e está começando a valorizar para o Brasil e para o mundo. Muito bom ouvir isso de você. As pessoas têm que se despojar justamente dessa síndrome de, não, a gente é pequeno. O Paraná, né, acho que foi no passado, passou a ser a 4ª economia do país, ou seja, um crescimento de mais de 7%, ou seja, através de um trabalho forte dentro do método Paraná. Então, a Faria Lima não conhecia o Paraná, não conhecia o agronegócio. Quando você pega o maior centro econômico do país, Faria Lima, não conhece as nossas cooperativas... Sabe, ali, cara, mas você pergunta, mas você sabe quanto fatura as nossas cooperativas? Você sabe que as nossas cooperativas, ano de 2024, já chegaram na casa dos 200 e poucos bilhões de reais de faturamento? Então, assim, o Paraná, ele se mostra muito pouco do que é. Então, assim, eu acho que essa autoestima do paranaense tem melhorado, entendeu? A gente tem muito orgulho de falar, eu vivo no Paraná, o Paraná, entendeu? Paraná não é só Curitiba e Foz do Iguaçu. Você falou das universidades que estão em todo o estado, né? Ou seja, regionalmente, você tem startups lá em Japurá, você tem lá em Coronel Vivida, você tem em cada canto, lá em Morretes. O Polo de Inovação de Pato Branco, o Polo de Inovação em Campo Mourão e em Moarama, em Toledo, o Polo de Inovação que a prática que o Bioparque está fazendo. Então, assim, você tem muita riqueza no Paraná. Eu vou te falar, esses 7 anos que eu rodei demais, as pessoas falam, mas quantos municípios? Olha, eu passei de 200 municípios, tá? Que eu cruzei pelo Paraná. É impressionante. Eu tive agora, semana passada, em Marechal Cândido Rondon, eu fiquei maravilhado com o que é o turismo de Marechal Cândido Rondon, o Riozão lá, a gente podendo, sabe assim, bacana. O Paraná tem que ser, as pessoas têm que ter orgulho de morar aqui. Esse é um recado muito legal que o Bequim traz. Vamos ter orgulho do nosso estado, falar do nosso estado, sabe, imensidão de riquezas e de oportunidades, né, Bequim? Eu vou deixar uma provocação para ti. Você falou do PIB do último ano, acho que foi 800 milhões, né? Aqui fala até 2022, né? De repente cabe uma atualização aqui, né? Porque foi, pelo que eu vi na publicação, e quem sabe uma segunda edição, né, Bequim? Te provocando aqui no bom sentido, porque isso aqui ajuda a inspirar e mostrar para o público interno o quanto que o Paraná está fazendo. Já está pronto. Já está pronto? Já tá. Olha aí que legal. Já está pronto. Que bacana, Acredito que mais uma semana, 10 dias, o livro já está editado e pronto, a segunda edição. Puxa vida, que legal. Conta com o Quebrando a Lâmpada para a gente fazer uma entrevista, quem sabe falar dessa publicação. E isso tem a ver com endomarketing, né? Eu vi que tem ali
uma sumidade, que é quem trabalhou a questão do conceito do endomarketing. Fala um pouquinho e fala quem é esse papa do endomarketing no Brasil. O pai do endomarketing no Brasil, que trouxe esse conceito e trabalhou muito, é o Saul Bequim, um tio, né, meu tio, né, de São Paulo, e conversando muito com ele, entendendo e lendo o material dele, lendo os livros dele de endomarketing, a gente trabalhou muito o endomarketing. E para trabalhar o endomarketing, para trabalhar o marketing interno, trabalhar os nossos valores internos, que a gente criou, por exemplo, dentro da Invest, o Invest Cidades, o VRS, que é o Vocação Regional Sustentáveis, que é para mergulhar dentro das cidades, para mergulhar dentro das iniciativas que nós temos dentro do Paraná, para que a gente brote mais os valores e entenda mais os conceitos e os valores internos que nós temos. Que legal. E as pessoas têm que, sabe, cada vez mais se orgulhar do Estado do Paraná, que é um modelo nacional e internacional. E aqui também tem um trabalho muito forte, eu participei também quando estive no governo. O pessoal fala cidades, eu gosto de falar municípios ou comunidades, as comunidades inteligentes. Você trata desse tema no Estado como marca. Já é uma marca do Paraná, né? Curitiba é uma marca do Paraná. Açaí, lá do prefeito Tuti Bom Tempo, lá Londrina. Então fala um pouquinho da questão do teu olhar e da importância da Invest Paraná e da tua liderança também para transformar o Paraná no Paraná inteligente, no Paraná sustentável, no Paraná criativo, no Paraná feliz. Veja, o Paraná inteligente, o Paraná criativo, o Paraná berço dessa nova onda que está vindo, ele começa nas escolas. Quando você pega um governador que nem o Ratinho e que ele coloca peso muito forte na sua gestão para que as escolas tenham uma formação melhor para os alunos, para que tenha alimentação nas escolas, para que a gente provoque as escolas a trabalhar com empreendedorismo, para trabalhar com matemática financeira, para que a gente tenha... Saímos de 20 e poucas escolas, o governador fez de 20 e poucas escolas agrícolas, que eram escolas rurais, agrícolas, para mais de 30 escolas rurais cooperativa, ou seja, escola que ensina o cooperativismo, que ensina o associativismo, que ensina melhor e que investe demais em tecnologia, onde a gente hoje tem um trabalho muito forte com a iniciativa privada, onde os nossos alunos estão aprendendo a pilotar, como é que fala? Os drones, a pilotar os drones, a andar com os tratores, os tratores hoje que estão interligados, autônomos. Então, o que acontece? É você levar essa inovação, não para nós que já estamos velhos, né, Gilles, eu e você, não velho de idade, mas velhos de experiência, mas para levar para o jovem, levar para a escola, para levar para a educação. Boa. Então, quando você fala assim, nós estamos fazendo os centros, os polos tecnológicos e tudo mais, mas acho que mais importante que isso, mas muito mais, é cultivar isso nas crianças, fazer com que as crianças façam, por exemplo, para mim um dos melhores programas que nós temos nesse conceito na educação é o Ganhando o Mundo. Quando hoje o Estado do Paraná leva 2.000 alunos, isso tem a ver com o nosso primeiro bloco, com o segundo que eu falei também, leva os alunos para fora, para os Estados Unidos, para a França, para o Canadá, para a Espanha, estão levando agora para Israel, levam para vários países, mas para quê? Para aprender idioma? Não. Também aprende idioma, mas para que também leva esses 2.000? Para que eles tragam cultura, para que eles vejam aquilo que eles... vencedora, mindset. As crianças, o governador tem uma fala que quando essas crianças retornam para suas cidades, né, para os 399 municípios, eles voltam líderes, eles voltam como inspiração para outros que queiram ir também, mas eles trazem as experiências que eles tiveram lá fora. Então, eu acho que quando você fala um Paraná mais inovador, é um Paraná que leva os nossos jovens, que serão as lideranças do futuro, lá para fora. Fantástico ver esse investimento, e mais do que investimento em tecnologia, em prototipagem, em robótica, é formar alunos, jovens paranaenses autônomos e independentes, né, através da questão do letramento digital. Muito legal isso. Inclusive teve uma viagem ano passado, fui para os países nórdicos, e tanto em São Paulo, depois uma das escalas, que eles vão todos uniformizados, né? Eu encontrei, né, os alunos ganhando o mundo, conversei com eles. Que legal. É fantástico. E eles, né, falavam disso, falavam dessa, sabe, que talvez fosse o único caminho que eles teriam para fazer essa viagem internacional, aprender, trazer um mindset de solução de problemas, por exemplo. E parafraseando aqui, dentro do que tu disse, né, Aristóteles, né,
A educação tem raízes amargas, né? Mas os frutos são doces. São. Então o governador o Método Paraná tem investido nisso, né, Biquim? Nos alunos. Agora começou, eu não me lembro quando que começou, eu não acompanho o início dos programas, mas eu sei que começou também os professores ganhando mundo, ou seja, os professores foram para fora também para trazer conhecimento. O governador exigiu também que os nossos time de técnicos que fazem os licenciamentos, né, fossem visitar marinas, por exemplo, em Fort Lauderdale, em Miami, para ver por que aqui estava demorando ou por que aqui não tinha a mesma aprovação de licenciamento. E a capacitação, né? Eu falo pela Invest, eu falo por outras secretarias, onde a gente incentiva a capacitação do nosso time. Então, por exemplo, eu me lembro que na pandemia eu exigi que todos os nossos colaboradores da Invest fizessem uma graduação, fizessem um curso de línguas. Hoje a Invest Paraná, ela fala 7 idiomas. A Invest Paraná fala 7 idiomas. Então, isso são coisas muito legais. Isso é coisa que é o seguinte, isso chama-se governança, gestão e a gente preparando para o futuro. The great way this way, guy. Excelente. Fantastique, monsieur. Vamos ter no Pompidou, né? Centro Pompidou em Foz do Iguaçu. É outro grande projeto também. Veja, é Marca Paraná. Marca Paraná. O Pompidou não era para ser no Brasil. O Pompidou não era para ser no Brasil. O Pompidou não era para ser no Paraná. Nós estávamos disputando com outra cidade das Américas. Você entendeu? Então a gente conseguiu trazer para cá. A LG não era para ser no Paraná. Então a Marca Paraná, ela fica forte. A gente traz investimentos para cá, que eram investimentos que estavam sendo destinados para outros locais. Uma marca forte que atrai investimento pela marca forte. Porque você falou de capital humano, você falou de investimentos, falou de você falou das cooperativas. Deixa ele puxar para o meu lado. Sim. As pessoas falam o seguinte, a Invest Paraná, junto com toda a governança do Estado, conseguiu trazer 340 bilhões de investimento privado. Não foi o incentivo, né? E aqui, a Secretaria da Fazenda, desde o Renê até o Ortigara, são caras fantásticos, são secretários maravilhosos trabalhando no time. Eu vou falar uma coisa, o incentivo fiscal, ele não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro ponto quando uma empresa decide fazer um investimento. Hoje, a empresa faz um investimento, tem outros valores, e são valores de marca, são aqueles valores, quem lê o livro vai ver que são esses valores que levam a ter uma marca, e logicamente o incentivo vem depois, mas não é, ele é o terceiro ponto. Concordo plenamente. Capital humano, ambiente favorável, segurança jurídica, gestão séria, equipe técnica do governo. Olha a equipe técnica que tem no governo do Ratinho. Um Estado, uma população focado em sustentabilidade. Tem que estar focado em sustentabilidade. Hoje é a palavra da moda, mas uma moda que é o seguinte, que mundo que eu quero deixar para os meus filhos, que mundo que eu quero deixar para os meus netos, e assim vai. É pensar no coletivo. O Paraná hoje, eu acho que mais do que nunca, desde a sustentabilidade e meio ambiente, a sustentabilidade fiscal. O Paraná hoje tem uma sustentabilidade fiscal maravilhosa. Que legal. O Paraná, e aqui eu assino embaixo, Bequim, o Paraná faz o ESG e aplica os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na prática, porque tem os resultados concretos, vários estão nesse livro aqui. Eu vou tomar liberdade, estamos fechando mais um bloco, vamos ter que marcar, quem sabe, para falar da segunda edição dos belos resultados. Tem uma música que chama-se Paraíso Paraná, tu conhece? Não. Dos Serranos, eu tenho cultura gaúcha, né, do meu pai. E eu fiz uma proposta para ele e eu vou tomar liberdade depois dessa entrevista de enviar. E eu fiz uma proposta de novas estrofes e enviei inclusive para os serranos. O seu Edson Dutra, que tem 70 anos, mais ou menos, e mais ou menos assim, um pedacinho dela. Do norte ao sul, sabores que encantam, a qualidade que a terra nos dá. Bala de banana, doce que nos encanta, mel do oeste, puro néctar que se faz. Indicação geográfica, um selo de orgulho, a origem que garante o valor, Paraná. Terra de sabores e conquistas, para o mundo um verdadeiro sabor. Tecnologia e criatividade se unem em um estado que o futuro constrói. Startups, universidades, centros de pesquisa, um ecossistema de inovação vibrante que a todos acolhe. Cidades inteligentes onde a vida se conecta em ambiente seguro e que respeita. Tecnologia a serviço do cidadão, para uma vida mais fácil e com mais informação. Cidades inteligentes onde todos são importantes e a comunidade se faz presente. Paraná, referência em cidades inteligentes, um modelo para um mundo que segue em frente. E tem mais algumas estrofes e eu quero vou passar para você e eu quero, quem sabe um dia,
declamar pro governador Ratinho Júnior, tá bom? Muito legal, Gili. E olha, resume bem o Paraná isso aí, viu? Você foi falando, eu fui, assim, passando pela essa jornada de quase 7 anos dentro da Invest. Cara, isso aí é o Paraná. E esse material vai me inspirar para novas estrofes. Fica por aí, porque para o próximo bloco e último bloco, infelizmente, Quebrando a Lâmpada volta já. O governo do Paraná vem fortalecendo sua política de inovação nas obras públicas com a estratégia BIM-PR, Paraná Rumo à Inovação Digital. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Infraestrutura e Logística, busca implantar gradualmente a metodologia Building Information Modeling, o BIM, em projetos, obras e serviços públicos. A proposta é promover a transformação digital do setor, garantindo mais eficiência, transparência e qualidade nas contratações e execuções. Entre as ações da estratégia estão a realização de eventos técnicos e programas de capacitação voltados a servidores e profissionais das engenharia, incentivando o uso do BIM nos municípios paranaenses. Um dos destaques é o programa BIM Capacita, CREA-PR, que reúne engenheiros e bolsistas em uma imersão teórica e prática sobre o uso da metodologia em licitações e obras públicas. Com iniciativas como essa, o governo do estado e o CREA-PR reforçam o compromisso de preparar profissionais e modernizar a gestão das obras públicas, consolidando um Paraná cada vez mais inovador e conectado. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro. Eduardo Bequim, estamos no último bloco. Queria ouvir de você o futuro da Invest Paraná, o futuro do Eduardo Bequim, trazer aí, enfim, o que tu puder nos premiar e nos brindar para a audiência do programa Quebrando a Lâmpada sobre as estratégias, sobre o trabalho para cada vez mais que o nosso Paraná fique mais forte e mais ícone nesse mundo. Enfim, nesse mundão aí. Veja, Gilles, eu comecei a trabalhar no finalzinho do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, início desse ano, janeiro, eu fiz uma parceria com o Instituto Vicente Falcone, conhecidíssimo em gestão, governança, e eles reestruturaram toda a governança da Invest Paraná. Então, assim, eu achei que a Invest Paraná já estava madura, ela já tinha alguns objetivos, já estava indo. Então, o próprio Falcone esteve, né, o professor Falcone esteve com a gente algumas vezes, se eu não me engano foram 2 ou 3 vezes, e a gente colocou, assim, o que tinha de melhor em metodologia de governança e tudo mais. Paralelo a isso, nós demos uma cara nova para a Invest Paraná, uma cara de... Toda franquia tem uma flagship. O que é a flagship? É aquela loja modelo, aquela loja que é referência. Então, já que a Invest Paraná, ela se tornou uma agência modelo, ela se tornou uma referência no Brasil, na América Latina. Ela teve um banho de metodologia de governança. Todo mundo lá está tendo altos treinamentos. Implantamos KPIs. Né? Que são as métricas, objetivos, e aí aumenta a responsabilidade de todo o time. E agora estamos de casa nova, faz 2 meses que nós estamos numa embalagem nova e tudo mais. Eu acho que eu como CEO da Invest Paraná, como presidente, eu deixei a Invest Paraná hoje setada para o novo que vai vir. O novo que vai ser 26, um novo governo que provavelmente está eleito já em outubro, exatamente daqui um mês nós teremos, daqui um mês e meio, daqui um ano um ano e pouquinho, sim, nós teremos um novo governo, né? Então a Invest ela está setada, ela está arrumada, dificilmente ela vai sair da rodovia, né? Então acho que aquela questão de propósito, aquela questão de um legado, eu acho que eu deixei a marca, eu consegui deixar uma marca dentro da Invest, um time maravilhoso que eu tenho dentro da Invest, que me ajudou, tanto o nível de diretoria, os níveis de gerentes me ajudaram bastante, é algo que a gente participou, todo mundo, para chegar nesse nível de maturidade. E respondendo a última parte da tua pergunta, o Bequim do futuro, veja, eu tenho não tudo planejado, mas tenho tudo mais ou menos organizado dentro da minha cabeça. A questão é o seguinte, eu acho que cada dia é um dia,
Eu acordo, eu vivo cada dia. Não como se fosse o último dia, mas cada dia eu tenho metas, né? Eu tenho meta de todo dia conhecer alguém diferente. Eu acho que a maior riqueza que eu tenho são essas pontes, os links que eu tenho no Brasil, no mundo. Eu tenho meta de fazer o bem, de deixar uma coisa boa, né? Eu acho que o Dr. Darcy Piana, ele tem uma frase, nosso vice-governador, que um governo bom se mede pelo bem que a gente faz para a população. Né? Então, assim, eu tenho corrido agora, nesses últimos 2-3 meses, junto com o secretário de Indústria e Comércio, Marco Brasil, a gente tem corrido algumas regiões que eu não tinha antes visitado, e eu tenho visto ali algumas coisas bem diferentes, coisas que eu consigo instruir, assim, um prefeito, um secretário, os empresários daquela região. Então, eu estou nessa. E, assim, eu sei que o ciclo dessa jornada, ele já está na fase finalzinho. Tá? Mas eu não sinto esse negócio, olha, agora você vai sentir que o café que vai chegar para você é um café frio. Olha, agora as pessoas não vão te atender mais o telefone. Não, eu acho que ainda temos uma jornada para concluir, eu acho que isso é importante, eu acho que ainda tem muito para entregar, e enquanto eu estiver na cadeira onde eu estou, eu vou continuar entregando como se eu estivesse no meu primeiro dia. Eu não vou diminuir a velocidade. Que mensagem importante do Eduardo Bequim, que ele traz com essa mensagem. Obrigado por nos brindar. Eu queria sublinhar uma delas. Viver o hoje. Vamos focar no hoje, vamos trabalhar. Claro que você planeja o amanhã, traz a experiência do ontem. É muito bom te ouvir, meu falecido tio, falar muito isso. Viva o agora, viva intensamente o agora. Não fique sofrendo com ontem, desde que possível, né? E não fique com muita expectativa em relação ao amanhã. Vicente Falcone Campos, eu li várias vezes o Gerenciamento pelas Diretrizes, o Shinkanri, tenho 3-4 edições do Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia, um papa, né? Quer dizer, o que eu aprendi de qualidade, o que eu implementei tanto no meu mestrado, no meu doutorado, foi com o Vicente Falcone Campos. Tive o prazer de conhecer ele pessoalmente na época que eu estava na montadora. Imagina você ter o Vicente Falcone te ajudando a estruturar uma agência de atração de investimento. Sabe, eu virei para o professor e falei, professor, primeiro que eu acho que não tem preço que pague isso. Não tem. Mas ele falou, não, aqui é levar a metodologia da Invest Paraná para as outras Invest do país, para as outras Invest de estado, de cidades, de capitais. Então, assim, para mim, eu acho que isso foi um dos grandes golaços quando a gente fala em governança. Bom, você já sabe do que eu estou falando, sim, porque, assim, eu não conheço muitas empresas que conseguiram ter o próprio Vicente Falcone, o próprio professor, te ajudando, te auxiliando e te dando os toques e olhando, sentando com você na tua sala de reunião. Quer dizer, muitas vezes era a equipe, a época da FDG, ter ele... Que é uma equipe maravilhosa também. Fantástica. Mas ter ele Então, assim, isso nos deixa assim, extremamente orgulhoso. Ter ajudado agora, recentemente, a ajudar o governo, ajudar a Secretaria da Fazenda, o Norberto, todo o pessoal do Tesouro, a Karen, que é a nossa diretora do Tesouro do Estado, sim, e com o governador, a criar esse fundo, o Fundo Estratégico, que é um fundo que vai pensar no Paraná de amanhã, o Paraná para trazer mais investimento, o Paraná para ter responsabilidades contra imprevistos climáticos e tudo mais, um fundo que vai cuidar da sustentabilidade fiscal do Estado, cara, e tendo atraído o BlackRock, que é o maior fundo do planeta Terra, né? Um fundo que administra aí trilhões e trilhões, são acima de 11 trilhões de dólares, e que esse fundo se atentou e falou, opa, o que esse Estado está fazendo? É a quarta economia, mas o que esse Estado está fazendo que eu quero estar ajudando, eu quero estar participando, eu quero estar estimulando? Então, assim, o Paraná está num bom momento. Eu acho que a Invest Paraná está num excelente momento e eu, profissionalmente, estou num bom momento. Então, assim, eu quero viver o dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado pelas tuas mensagens. Queria deixar um tempo aqui, a mensagem final, mas antes de entregar, e de agradecer o aprendizado que tive contigo, obviamente, Ortigara, sempre falava com ele, o próprio Guto Silva, tive algumas jornadas que consegui falar com o Piana, com o próprio governador Ratinho Júnior, é esse time visionário, técnico e preocupado com o Paraná, que está transformando o Paraná. Gilles, um time que se fala. Mais importante do governador, acho que o grande legado do governador é que ele tem um time que se conversa, um time que dialoga. Pode não estar, pode não concordar muitas vezes, mas é uníssono, mas pelo menos conversa. Sim. E queria
da nossa conexão, tu vai lembrar desse símbolo. Eu trouxe um aqui para te agradecer também os projetos que a gente participou, aí, o de conectividade, mas principalmente da conexão e o pinhão que representa o nosso Paraná. A sua mensagem final para a nossa audiência, enfim, a mensagem do Eduardo Bequim. A minha mensagem é o seguinte: o Paraná está sendo um exemplo, mas o Paraná deveria ser copiado. Eu acho que nós vivemos num país maravilhoso, eu acho que o Brasil é uma potência, assim como o Paraná. A gente só mostrou no Paraná que é possível fazer. Eu acho que o Brasil deveria copiar o que é feito no Paraná. É isso. Bacana. Muito, muito obrigado, Bequim. Está convidado para retornar. Se Deus quiser. Bom? Obrigado. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Uma conversa inspiradora com o Eduardo Bequim. A gente agradece a você, Eduardo Bequim, por ter vindo aqui ao programa. Esse programa que é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e do CREA Paraná, quem fiscaliza, cuida. E também do Bioparque, um ecossistema que transforma o futuro. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Acompanhe o nosso canal YouTube e o Spotify. Quebre a sua lâmpada, inove, resolva problemas e o principal, sejam felizes. Sigam-nos nas nossas mídias sociais e toda terça e quinta-feira às 20h30 acompanhe nosso programa. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa e quebrando as lâmpadas. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.